Shalom, shalom! Olá, meus irmãos, eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início nessa nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal, a curtir e a compartilhar as nossas reflexões. E o nosso tema da nossa reflexão é 70 semanas determinadas por Deus. O nosso texto base está no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, onde diz assim o texto: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Meus amados, o versículo de Daniel, no capítulo 9, versículo 24, ele revela um dos planos mais extraordinários de Deus, mostrando a sua soberania ao lidar com o pecado e estabelecer seu reino eterno. Embora profundamente escatológico, ele também traz lições práticas para as nossas vidas. Não podemos deixar de aplicar isso. Hoje, nós teremos a rica oportunidade de refletirmos sobre 3 lições que esse texto nos ensina, destacando versículos bíblicos que fundamentam cada dessas aplicações. O primeiro aprendizado que nós podemos extrair dessa passagem é que a necessidade de reconhecer e abandonar o pecado. Nós temos essa necessidade, meus amados, de reconhecer e abandonar o pecado. Daniel, em 9:24, ele nos diz: para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados. Essa afirmação, ela nos mostra que o nosso Deus, ele deseja definitivamente acabar, cessar com a rebeldia do homem e trazer a reconciliação, reconciliá-lo consigo mesmo, com ele mesmo, com o nosso Deus. Mas, para isso, meus amados, é necessário que confessemos todos os nossos pecados. Deus, o nosso amado Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, em sua fidelidade, ele está sim pronto para nos purificar de toda a nossa iniquidade. 1 João capítulo 1, verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos, examine sua vida à luz da palavra de Deus. Existe algo que separa da presença de Deus? Hoje é o dia, meus irmãos, é o dia de confessarmos e abandonar o pecado que impede a comunhão com o nosso Deus. O nosso Deus, ele ama estar conosco. O nosso Deus ama estar com a sua criação, conosco. O sacrifício de Jesus na cruz pagou o preço, creia nisso. Receba o perdão de Deus e viva na liberdade que só Ele, o nosso Deus, pode oferecer. Satanás passa dia por dia querendo nos acusar, porque ele é acusador. Mas creia, nós temos um Deus que já nos perdoou de todos os pecados. A segunda lição que nós podemos extrair dessa nossa reflexão é que a justiça de Deus, ela é eterna e imutável. Ainda que Satanás queira fazer alguma gracinha, a justiça do nosso Deus, ela é eterna e imutável. Em Daniel, capítulo 9, verso 24, também afirma o seguinte: para fazer a justiça eterna. Isso nos lembra que a justiça de Deus é perfeita, a justiça do nosso Deus é eterna, a justiça do nosso Deus é imutável. Diante do tempo e das circunstâncias, nós somos chamados a viver de acordo com um padrão divino, refletindo a retidão de Deus em nossas vidas. Ei, meu irmão, aceite a justiça de Deus, que ela é eterna, e passe a refletir a retidão de Deus na sua vida. Salmo 37, verso 28 diz: porque o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Saiba, você não está desamparado, eles serão preservados e é para sempre. Pergunte a si mesmo: minha vida tem refletido? A minha vida reflete a justiça de Deus? Procure viver de forma íntegra, procure viver de forma honesta e justa em todas as suas
ações, em todas as suas atitudes e através da palavra, do que você falar. Que a sua conduta glorifique o Senhor e seja um testemunho vivo do poder transformador da sua justiça. 1 Coríntios 10, então vai dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer alguma coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E o terceiro aprendizado que podemos extrair com nossa reflexão é que as promessas de Deus sempre se cumprem. O texto de Daniel 9:24 declara: para selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Esta é uma afirmação da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Todas as profecias, todas as visões dadas por Deus têm e terão seu pleno cumprimento. Creia nisso, vai se cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, na nossa vida. Isso nos encoraja a confiar no Senhor em todos os aspectos de nossa vida. Maldito é o homem que faz do seu braço a sua própria força. Não confie no seu próprio braço, confie no Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Deus vai cumprir sobre as nossas vidas aquilo que Ele prometeu. Confie no Senhor e em suas promessas, meus irmãos. Mesmo que você enfrente desafios ou momentos de incerteza, lembre-se sim de que Deus é fiel e nunca falha. Creia que toda tribulação, toda dificuldade, todos os problemas que nós temos passado, isso só está potencializando o tamanho da maravilha que será a nossa bênção. Quanto maior a prova, maior será a maravilha da bênção que Deus estará derramando sobre as nossas vidas. Creia nisso. O nosso Deus, Ele está trabalhando para cumprir os planos que Ele tem para as nossas vidas. Fortaleça a sua fé e dependa de sua fé, da fidelidade. Creia no Senhor. Meus irmãos, guarde essa palavra em seu coração. Deus nos chama a reconhecer os nossos pecados e a viver conforme a sua justiça e confiar plenamente em suas promessas. Essas são as lições eternas que encontramos em Daniel capítulo 9, verso 24, dentre tantas outras mais. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, hoje é o momento exato. Ele é o Santo dos Santos, o único que pode transformar a nossa vida, perdoar os nossos pecados e trazer verdadeira paz aos nossos corações. Receba a Shalom, receba a paz. Quando o Senhor Jesus, Ele ressuscitou, quando Ele foi crucificado, antes dele ressuscitar, quando Ele foi crucificado, os discípulos todos fugiram, eles estavam todos escondidos no cenáculo. De repente, o Senhor aparece e diz: a paz esteja convosco. Eles estavam com medo. Se fosse nós com medo de sermos mortos, queríamos armas, queríamos espadas, queríamos o exército a nosso favor. Deus sabe o que nós precisamos. Ele disse: a paz esteja convosco. Ele declarou Shalom. O que nós precisamos é paz em nossa vida, mas a paz que o Senhor nosso Deus declara que Ele tem para nós. Deus tem paz que o mundo não pode dar. Paz em meia guerra, luz em meias trevas e prosperidade em meia escassez. Receba em nome de Jesus. Que possamos viver à luz das lições em Daniel 9:24, que são maravilhosas, são infinitas, reconhecendo o pecado e abandonando, vivendo a justiça eterna de Deus e confiando plenamente em suas promessas. Que essas verdades, meus amados, guiem as nossas vidas, que essas verdades fortaleçam a nossa fé em Jesus Cristo. Amém? Guarda essa palavra em seu coração. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz. E não esqueçam, inscreva-se no nosso canal, A Palavra de Deus Cura 3395. Curta, compartilhe, ative o sininho das notificações. Amém, meus irmãos? Shalom, shalom.